Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você possa estar bem na sua casa, junto dos seus, e que essa noite seja uma noite memorável em que nós vamos louvar, cultuar, glorificar o nome do nosso Senhor. Também seja uma noite em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo. Nós que estamos vivendo esses dias tão difíceis. Aproveito para pedir para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar os sininhos de notificação e para que você possa curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo na sua rede social. Você possa pôr lá no seu status no WhatsApp, para que mais pessoas possam estar conosco nesse tempo em que nós estamos reunidos através do YouTube. Nesse tempo em que nós vamos buscar a presença de Deus, vamos agradecê-lo, adorá-lo, bendizê-lo e também vamos ouvir a palavra que vem dele. Também peço para que você possa estar atento aos nossos avisos, à oração, ao meio-dia. Nós estamos fazendo esse tempo de clamor, de súplica em favor de tantas pessoas e nessa semana, de forma especial, peço para que você esteja orando pela família do seu Sebastião, Leonel, para que o consolo do Espírito Santo possa estar naquele lar. Peço para que você possa estar suplicando pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Peço para que nós, enquanto igreja, possamos estar reunidos, orando, intercedendo, para que o nosso Deus possa agir com favor, com restauração nos leitos de hospital. Peço também para que você possa estar em oração pelos nossos familiares, e também por todos os irmãos e irmãs da igreja, aqueles que estão enfermos, peço para que você possa colocá-los na presença de Deus. Segundo aviso, é você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. A conta do Itaú é uma conta específica para o dízimo e as ofertas, e o Pix está na sua tela. E você que tem condições de ajudar e contribuir com a obra da reforma e ampliação do nosso templo, essa é a conta da Caixa Econômica, uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Nós estamos num momento muito importante da obra e por isso eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que tenha condições de nos ajudar a contribuir para que essa obra possa chegar ao seu encerramento na primeira etapa. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir para a honra e glória dele. E eu peço a sua ajuda, a sua oração e também peço que você esteja junto conosco, sonhando conosco para que essa obra, para a honra e glória de Deus, possa estar concluída na sua primeira etapa o mais rápido possível. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos. Nessa noite, nós queremos te adorar, queremos te bendizer. Queremos, ó Deus, em tua presença, declarar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, que tem feito grandes coisas em nossas vidas. O nosso desejo e pedido, ó Deus, é que o Senhor possa achar em nós, ó Deus, homens e mulheres que estão, ó Deus, imbuídos em te adorar, te bendizer e te agradar. Nós queremos, nessa hora, erguer as nossas vozes, as nossas vidas, em louvor ao Senhor, em louvor à tua presença. Por isso, Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto do Salmo de número 51, verso 17, o texto nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Bem, esse é um texto muito conhecido, é um texto de Davi. É um texto em que ele se arrepende do mal, do seu pecado, como eu e você. Nos arrependemos dos nossos pecados diariamente, constantemente. E aqui, Davi está revelando o que agrada o coração de Deus. E segundo o texto, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Segundo a palavra, Deus não despreza quem assim chega na presença de Deus. Por isso, querido, querida, eu convoco você para que humildemente nós estejamos na presença de Deus, em adoração, louvando, cultuando, declarando que Ele é o nosso Deus e que nós estamos reunidos nessa noite para adorá-lo, para bendizê-lo. Vamos cantar todos juntos. Estamos reunidos nesse dia para dar-lhe glória.
música tocamos, as vozes elevamos para dar-lhe honra. O som de júbilo tem enchido esse lugar, com o propósito de seu nome elevar. Damos glória, só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos seu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. As mãos levantadas, corações todos sinceros esperando. Sem dúvida sabemos que sua presença está manifestando. Assentado sobre o trono de nossa adoração, desejamos que governe sobre nossa geração. Damos glória, só a Ele. Adoramos, pois tem sido fiel. Cante a glória do seu nome, que é digno de exaltar. Declaremos para os povos teu amor e majestade. Dá-lhe glória, adorai a Jesus o Rei. Damos glória, adorai a Jesus o Rei, a Jesus o Rei. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus possa falar abundantemente através da sua palavra cada um dos nossos corações nessa noite, e que nós possamos terminar essa live com a nossa fé restaurada diante da presença de Deus. Vamos continuar louvando o nosso Senhor Jesus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, sua verdade
exaltado, meu Deus, através da Tua palavra, meu Pai. E fala, meu Deus, ao nosso coração aquilo, meu Deus, que nós precisamos de ouvir e não o que nós queremos ouvir, Pai. Continue conosco, meu Deus, nesse momento. Nós entregamos, meu Pai, a nossa família, a nossa casa, os nossos irmãos. Meu Pai, entregamos a Ti, meu Pai, essa reunião. Que o Senhor possa continuar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias, o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 19. Provérbios 16, verso 19, o texto da palavra nos diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O filósofo José Luiz Nunes Martins disse: a humildade não é uma virtude, não é sequer uma qualidade, a humildade é a verdade. Eu vou repetir. A humildade não é uma virtude, nem sequer uma qualidade, a humildade é uma verdade. Não é por acaso que necessariamente eu e você temos muitas dificuldades de lidarmos e de convivermos com pessoas ensimesmadas, prepotentes, arrogantes. A altivez, a arrogância da superioridade, da prepotência das palavras nos repele. A verdade, querido irmão e irmã, é que ninguém gosta de conviver, de viver, de andar com uma pessoa que pensa ser melhor do que as outras. É repulsivo para nós e para a maioria das pessoas conviver com pessoas que se acham mais merecedoras, superiores às outras pessoas. E essas pessoas, notoriamente, tornam-se ilhas em si mesmas, porque dificilmente essas pessoas conseguem construir relacionamentos saudáveis. Em contrapartida, e verdadeiramente, nada junta mais do que uma pessoa que é simples, que é humilde. Como se fosse um imã, as pessoas que vivem da humildade nos aproxima. Nós gostamos de estar perto de pessoas que são humildes, de pessoas que têm muito a acrescentar em nossas vidas. Veja o exemplo do seu Sebastião Leonel, que nos ensinou princípios de humildade, de mansidão, de cumplicidade, de empatia. É por isso que, ao lermos o texto da palavra e ao estudarmos as Escrituras, nós entendemos claramente, principalmente nessas últimas semanas, que Deus repele, que Deus reprova, que Deus se afasta dos arrogantes e altivos de coração. Entretanto, na contramão, Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e arrependido. Deus está perto de todos aqueles que têm o espírito abatido e de todos aqueles que se encontram oprimidos pelas pessoas ou pelas circunstâncias. Não é por acaso que o Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Salmo 51, verso 17, que nós lemos no início dessa celebração, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Querido, querida, uma das histórias mais emblemáticas de toda a palavra de Deus, que fala da bênção da humildade e do perigo da soberba, é a parábola do fariseu e do publicano. Ali Jesus conta a história de dois homens, um religioso e outro um traidor da nação. Um fariseu, um religioso e um publicano, um coletor de impostos. E segundo o texto, eles sobem ao templo de Jerusalém com o interesse de orar. E lá, em frente ao templo, o fariseu ora de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Querido, o problema do fariseu não era mentira, porque de fato ele assim vivia. O que ele está falando era verdade, ele praticava assim. O fato dele ser virtuoso e cumpridor das suas obrigações não nos
nos faz esquecer do grande mal que está sobre ele, que é a presunção, que é a arrogância, que é a prepotência. Na parábola, Jesus diz que ele orava de si para si, ou seja, ele se tornou o centro, a finalidade, o princípio da sua oração. Não era para Deus que ele orava, era para si mesmo. Ele praticava as suas virtudes e as obrigações religiosas para si mesmo. Segundo o texto, ele fez da fé e da religião instrumentos para se autopromover, para se autoglorificar. Ele estava trazendo glórias para si, ele estava se exaltando através da sua oração. Só que ele se esqueceu que Deus não divide a sua glória com ninguém. Bem, o outro personagem da história não era um santo, certamente ele era um grande pecador, certamente ele tinha feito muitos erros, certamente ele estava em pecado diante de Deus. Segundo o texto da palavra, os publicanos, eles tinham uma má fama naquela cidade, naquela região, e não era apenas má fama, a grande maioria dos publicanos eram trapaceiros, amantes do dinheiro e do poder. Eles eram considerados traidores da nação e dos seus irmãos. E é por isso que esse publicano, estando em pé, longe, segundo o texto, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A atitude desse publicano revela quebrantamento, arrependimento, reconhecimento do seu pecado, humildade. Porque confessar os seus pecados é reconhecer os seus erros, e reconhecer os seus erros é humilhar-se na presença de Deus, porque somente os humildes têm a capacidade de se humilhar, de se arrepender, de confessar os seus erros. Somente o humilde tem a capacidade de chegar diante de Deus e revelar as suas intenções, os seus pecados, os seus arrependimentos. Segundo a palavra de Deus, Deus não somente abençoou, como aceitou a oração do publicano, porque, sinceramente, a estrada que nos leva para perto de Deus é a estrada da humildade. A estrada que leva para a intimidade com Deus é a humildade. E é por isso que eu chego, então, na primeira lição desse texto. O que é humildade, biblicamente falando? Biblicamente falando, humildade tem a ver com dependência física, espiritual, psicológica, emocional, financeira. É por isso que Jesus Cristo disse que os pobres, os marginalizados politicamente, socialmente, espiritualmente, são os humildes das Sagradas Escrituras. Entretanto, os humildes não têm apenas a ver com a economia ou com o status social. Humildade é aquele que depende somente de Deus, é aquele que reconhece que não consegue sozinho viver uma vida ao lado de Deus, que não consegue sozinho ter uma vida de sucesso. Não é por acaso que nas bem-aventuranças, a primeira das virtudes dos filhos e filhas de Deus é a humildade. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Davi, o grande rei de Israel, um político muito habilidoso, um general imbatível, um poeta consagrado, é um homem que se confessa pobre e necessitado, apesar de ter uma fortuna, de ser muito rico. É por isso que o Salmo de número 40, verso 17, Davi disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador. A minha pergunta é: Davi foi hipócrita? Davi falou a verdade? Ele era de fato pobre e necessitado? Talvez você esteja dizendo: é muito fácil dizer que sou pobre e necessitado sendo rico. Não. A verdade, Davi conhece quem ele é. Davi sabia de quem ele era. Davi sabia quem era ele, quem era o próprio Deus. Davi sabia quem ele era lá no recôndito do seu quarto. Davi reconhece a dependência de Deus. Davi tem interesse e inteligência por saber que ele não é nada sem Deus. Esse talvez seja um dos segredos do sucesso de Davi.
Porque a humildade tem tudo a ver com o desapego às coisas luxuosas e pomposas. Não é por acaso que Davi escreveu o Salmo 131 e disse: o humilde não anda atrás de coisas grandiosas, nem de realidades maravilhosas demais para si. Salmo 131, verso 1. Davi sabia que o seu caráter não se media pelo que ele possuía. Davi sabia e que não eram os seus bens que fazia dele um homem de Deus. Não eram os seus bens, o seu patrimônio econômico que diria e mediria o seu ser e quem ele era. Davi sabia que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. Davi tinha conhecimento da dependência de Deus. Davi sabia de que apesar dele ser rei, apesar dele ter riqueza, nada disso era, de fato, bênção, sem a mão estendida de Deus. Davi tinha conhecimento que humildade tem a ver com dependência. Isso não significava e não significa que nós não precisamos ter sonhos, aspirações. Nós devemos ter sonhos, aspirações, mas é preciso compreender, querido, querida, que quando nós vivemos humildemente, nós sabemos dar graças a Deus, nós sabemos reconhecer que os nossos bens, as nossas vitórias, as nossas bênçãos não veio do nosso plantio, da nossa vida, da nossa capacidade, mas veio das mãos poderosas do provedor, daquele que direciona e conhece as nossas vidas. Humildade, portanto, biblicamente falando, é uma virtude cujo resultado visível na vida de quem possui é ser modesto, é ser simples e, acima de tudo, é ter dependência de Deus. Em segundo lugar, Jesus é o grande modelo de humildade. Jesus é o grande modelo de humildade. Querido irmão e irmã, é preciso primeiro entender que o nosso Senhor Jesus nunca nos mandou fazer ou ser algo que Ele não foi ou não fez. Assim, as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor Jesus faz um convite àqueles que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, aqueles que estão vivendo uma vida de dificuldade. O convite de Jesus é para que esses homens e mulheres pudessem aprender com Ele, que era manso e humilde de coração. Jesus é o grande modelo de humildade, não somente porque ele faz esse convite, sobretudo porque, como o apóstolo Paulo diz, sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. Nós não podemos esquecer que Jesus deixou o seu conforto, a sua glória, a sua eternidade para viver ao lado do homem e experimentar as dores, os sofrimentos inerentes à nossa humanidade. Tudo isso porque ele nos amou. O seu amor se manifestou a nós devido ao fato dele humildemente obedecer à vontade de Deus de se sacrificar. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 10, ele diz que Jesus, ao se encarnar como homem, se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo e se humilhou e foi obediente a Deus e à vontade de Deus até a morte e morte de cruz. Ele se dispôs a morrer por nós e humildemente tomou essa missão para si. Eu não tenho dúvida de que você, de que eu não deixaríamos nunca o nosso conforto, a nossa tranquilidade, os nossos pais, o nosso país, para vivermos a vontade de Deus e sofrermos, até mesmo morrermos por quem não tem interesse em nós. Eu e você não faríamos isso nem por pessoas que amamos, imagine por pessoas que não têm interesse, não têm respeito por nós. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele morreu pelos pecadores, ele morreu por pessoas que não têm interesse por ele, ele morreu por pecadores como eu e você. É por isso que eu digo a você, meu irmão e minha irmã, a vida de Jesus foi um exemplo de ponta a ponta de humildade. Jesus foi um exemplo de humildade, é um mestre que não nasceu rico, que nasceu pobre, é um mestre que nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele nasceu no lugar do alimento dos animais. Veja bem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu pobre.
nasceu numa pequena cidade chamada Belém, ele foi carpinteiro, ele teve uma profissão em que não se tem condições de ganhar muito dinheiro. Em seu ministério, segundo a palavra de Deus, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não possuía bens, ele não possuía casa, ele continuou pobre no seu ministério, ele aceitou essa condição porque nos amou e se submeteu humildemente à vontade de Deus. O Senhor Jesus foi, sem dúvida nenhuma, o maior homem que habitou entre nós. No entanto, ele viveu uma vida simples, ele viveu no meio de pessoas simples, ele era um homem do povo, ele era um homem que cheirava a ovelha, ele estava no meio de pessoas marginalizadas, ele não concordava com essas pessoas, ele não apoiava seus pecados, pelo contrário, ele rejeitava, ele repreendia os seus pecados, mas ele estava perto dessas pessoas, ele convivia com essas pessoas. Ele habitou com essas pessoas, ele comeu com essas pessoas, porque Jesus demonstrou em seu ministério um exemplo de humildade. Se eu e você queremos aprender a sermos humildes, nós temos que aprender com o grande modelo, que é Jesus Cristo, porque ele sim nos deu exemplos de como ser homens e mulheres humildes na presença dele. Ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos ensinar a trilharmos o caminho da humildade com o Senhor. E nós chegamos no terceiro ponto da reflexão. Humildade é a característica dos filhos e filhas de Deus. A humildade é a característica dos filhos e filhas de Deus. Querido, biblicamente falando, o que identifica um filho, uma filha de Deus, é a humildade. Veja bem. O Salmo 10, 17 diz: tenho ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerá o coração e lhes acudirá. Salmo 25, 9 diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmo 34, verso 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O Salmo 147, verso 6, o texto diz: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ao lermos, queridos irmãos e irmãs, Miqueias capítulo 6, verso 8, entendemos o que Deus espera do seu povo, que o seu povo ande em humildade, porque essa é uma característica do povo de Deus. O texto diz: ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Querido, querida, é vontade do Senhor que sejamos humildes e andemos em humildade em sua presença. É vontade de Deus que eu e você possamos viver essa realidade. Agora, convenhamos, infelizmente não é isso que tem acontecido com muitos cristãos hoje em dia. Quando nós olhamos para as igrejas do século 21, nós vemos que a teologia da prosperidade modificou a credencial de sermos verdadeiramente filhos de Deus. A verdade, querido, é que quando nós olhamos para algumas igrejas, a credencial de ser verdadeiro filho de Deus é a riqueza, é a prosperidade, é não passar por dificuldades, pelas dores, pelas tribulações. Ensinam um cristianismo sem cruz, sem sofrimento, sem comprometimento, sem renúncias. Ensinam um cristianismo sem humildade. Chegou-se ao absurdo de dizer que se você não é abençoado financeiramente, ou tem alguma coisa errada com a sua fé, ou o diabo está roubando a sua bênção. São pessoas que creem num Deus que não nos fez para ser cauda, nos fez para ser cabeça. E por acreditar em tais teologias, os líderes e os liderados vivem de forma arrogante, pretensiosa. A verdade é que muitos estão vivendo uma vida de arrogância, de opulência, onde a humildade tem passado longe dessas pessoas. Embora nós saibamos, queridos, que infelizmente ou felizmente, as adversidades, os problemas nos tornam mais dependentes de Deus. Quando nós passamos pelas dificuldades, é que nós vemos a boa mão de Deus estendida.
E na dependência de Deus, nós nos humilhamos, nós nos tornamos humildes, reconhecendo que é do Senhor que vem o sustento, a provisão, o cuidado. A verdadeira fé cristã nos leva a sermos parecidos com o Senhor Jesus, buscando uma vida de humildade, porque ele era simples, ele era humilde, ele não ostentou. Jesus Cristo ensinou que a fé não se mede de forma alguma pelos recursos financeiros. Jesus Cristo nos disse que segui-lo não era ausência de problemas, muito pelo contrário, é que segui-lo até mesmo traria sobre nós tribulações. Mas em quarto lugar, o texto nos ensina que a humildade nos dá o crescimento espiritual. As Sagradas Escrituras revelam que a soberba traz a queda. Nós estamos estudando já há algum tempo isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Nada nos faz crescer mais na presença de Deus do que a humildade. Quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós entendemos explicitamente que aquele que caminha nos caminhos da humildade, caminha em direção ao crescimento espiritual. Lucas capítulo 14, verso 11 nos diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14 diz: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tiago capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, o texto diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. A lógica desses textos é muito simples. Quem se torna arrogante, presunçoso, pensando de si além do que deveria, segundo a palavra, será humilhado. Mas aquele que se humilha na presença de Deus, que reconhece a sua total dependência de Deus, além de ser abençoado, crescerá, espiritualmente falando. Basta nós olharmos para a palavra de Deus, onde nós vemos homens e mulheres que viveram grandes vitórias, grandes milagres, o reconhecimento que eles fizeram do seu sucesso, do crescimento, das conquistas, das vitórias, que todas vieram das mãos de Deus. E quanto mais eles rendiam glórias a Deus, quanto mais eles reconheciam a boa mão de Deus sobre suas vidas, mais eles cresciam, mais eles eram abençoados por Deus. Talvez uma das verdades mais profundas, indispensáveis desse texto são reveladas não aos sábios, não aos doutores da lei, mas aos pequeninos, aos humildes, aos quebrantados. Mateus capítulo 11, verso 25. Se nós queremos andar de forma altaneira, querido, querida, se nós desejamos cada vez mais aprendermos com o Senhor, se nós aspiramos a andar no caminho de intimidade com Deus, é preciso ter humildade, é preciso buscar a humildade. Eu quero concluir lembrando a frase do filósofo José Luiz Nunes Martins. Ele disse: a humildade não é uma virtude, não é sequer uma qualidade, a humildade é a verdade. Como salmista no Salmo 139, eu quero convocar você, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos clamar ao Senhor que possa sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau. Para que, ao houver algum caminho mau nessa reflexão que nós estamos fazendo, nós peçamos ao Senhor que Ele nos livre desses caminhos maus, da arrogância, da petulância, para que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos viver o caminho da humildade, porque quando nós trilhamos o caminho da humildade, nós vamos viver cada vez mais próximos de Deus, porque é assim que a palavra de Deus nos diz: quanto mais nos humilhamos, mais nos aproximamos de uma vida de intimidade com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos cantar, queridos? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, nós na Tua presença estamos e, de fato, nós queremos estar perto do Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, em Tua presença, queremos andar em caminhos de intimidade. Nós queremos, ó Deus, cumprir o que diz a Tua palavra no Salmo 34, verso 18. Peça está ao Senhor dos que têm coração quebrantado. Ó Deus amado, nós queremos cada vez mais vivermos em Tua presença e sermos, ó Deus, achados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer como Davi disse, sou pobre e necessitado, não pela ausência financeira, mas, ó Deus, por entendermos que até as bênçãos financeiras que nós recebemos vêm das Tuas boas mãos.
Nós queremos, ó Deus, como Davi, dizer que o Senhor é o nosso bem, é o nosso único bem. Nós queremos reconhecer a total dependência que temos do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos viver um caminho de humildade, porque a Tua palavra nos ensina que o grande modelo e a grande inspiração para vivermos assim é o Senhor Jesus Cristo, que em toda a sua vida, de ponta a ponta, nos ensinou o caminho de humildade, estarmos próximos daqueles que estão necessitados, estarmos próximos daqueles que até mesmo são marginalizados. É isso que a Tua palavra nos ensina, ó Deus. E de fato, segundo a Tua palavra, como nós estudamos nessa noite, ó Deus, a característica de sermos filhos e filhas de Deus é a humildade. O Senhor se agrada da humildade. E não apenas se agrada, como diz em Sua palavra, que é para nós praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia e andarmos humildemente com o Senhor. E é isso que nós queremos, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, sabendo, ó Deus, que se trilharmos esse caminho de humildade em Tua presença, a Tua palavra nos garante o crescimento, nos garante as mais ricas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas e nossas casas. Agora, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de vitória, de fortalecimento do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Console, por favor, os enlutados, ó Deus, console nossa igreja, que está passando por tantas dificuldades. Fortalece o Teu povo, fortalece o Teu servo, Deus. Que o fortalecimento do Teu Espírito Santo possa nos encher do vigor, da força que vem do Senhor para vivermos a nossa vida no Senhor, ó Deus. Nos abençoe, esse é o nosso desejo, oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. E a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido irmão e irmã, meu desejo é que você possa ter uma noite abençoada, uma semana abençoada junto com os seus. Meu desejo é que essa seja uma semana em que nós vamos trilhar o caminho da humildade, reconhecendo o modelo de Cristo, reconhecendo que esta é uma marca de todo aquele que é cristão e reconhecendo que se nós trilharmos esse caminho, Deus nos dará o crescimento. Que Deus nos ajude nos vínculos do Calvário.